Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o 9º ano, agora na primeira aula do segundo bimestre, aula 10, modelos de valorização da vida nas diferentes tradições religiosas. Quer dizer, as tradições religiosas são diferentes, mas o modelo de valorização da vida é comum a todas elas. Eu costumo dizer que se tem uma religião que não valoriza a vida, nem religião deve ser, não é? Toda religião deve valorizar a vida. Então, em diferentes tradições religiosas, em todas as tradições religiosas, as religiões devem valorizar a vida, não é? Valorização da vida, modelo de valorização da vida nas religiões. Como assim? Uma das características principais das tradições religiosas é possuir modelos de valorização da vida. Infelizmente, a gente vê que muitas vezes a pessoa ela se coloca em certas situações no seu dia a dia. Aliás, é muito importante que desde muito cedo a criança, o adolescente, você da escola, você entenda que há certas atitudes que são contra a vida, põem em risco a vida, são contra a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde do próprio corpo. Então, a valorização da vida deve ser uma coisa que deve ser entendida desde muito cedo na vida das pessoas. E, principalmente, as religiões, elas devem ter princípios de valorização da vida. Aí, esse é um ponto em que a gente pode dizer que todas as religiões podiam caminhar juntas e se unir e fazer verdadeiras campanhas de valorização da vida. Incluem origem da vida, preservação, relacionamento social, respostas para as ideias de vida e morte. Claro que a morte faz parte. A gente atravessou uma fase tão triste no país e no mundo inteiro. E mesmo que a gente não quisesse, mesmo a gente não querendo, a gente sabendo de amigos, de pessoas que enfrentaram a morte faz parte da vida. Mas a valorização da vida, a ideia de manutenção da vida, qual é a origem dela? Como que no relacionamento social a gente a preserva? De que maneira, que respostas, que desafios a gente tem? Aliás, o meio ambiente, uma outra maneira de você preservar a vida é preservar o meio ambiente. Parece que a gente repete isso sempre e parece que essas lições ainda muitas vezes não foram aprendidas. Até a maneira da gente jogar fora o nosso lixo, de manter limpa a cercania da nossa casa, a nossa calçada, até o próprio asseio da própria pessoa, a própria organização dentro da sua própria casa, tudo isso diz respeito à valorização da vida. Então, a origem, a preservação, o relacionamento com o outro, a ideia sobre vida, a ideia sobre morte, a gente precisa, isso está incluído na valorização da vida. É fundamental conhecer esses princípios, é fundamental o contexto do diálogo interreligioso para que as religiões possam pensar de que forma, em conjunto, elas podem juntas motivar isso, a contribuição das religiões para uma evolução cultural delas na sociedade. Há muitas coisas que a gente, embora esteja se desenvolvido tão rapidamente, né? Eu não sou tão velho assim, eu fiz curso de datilografia, nem existe mais datilografia, não é? Antigamente você ficava admirado porque você recebia um fax. Fax era uma máquina que imprimia um documento, um papel que vinha. Hoje em dia você no celular você faz tudo isso. Como a sociedade desenvolveu num certo aspecto, mas no aspecto de valorização da vida, de violência contra o outro, como a gente tem que aprender, não é? A gente tem que repudiar a violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, a violência, qualquer manifestação de violência. Isso é valorização da vida. Nisso a sociedade evoluiu pouco. Daí tá que as religiões poderiam contribuir muito, começando por um exemplo de quê? De solidariedade entre si, de aproximação entre si, ok? Religião, vamos então falar sobre religião e valorização da vida. Toda religião oferece para os seus adeptos, para os seus fiéis, os seus aderentes, né, aqueles que aderem a ela, uma proposta de valorização da vida que é até mística.
A gente falou, existem filosofias de vida para pessoas que não têm religião. Também devem aprender a valorizar a vida. Mas nas religiões existe até uma proposta mística. O que é uma proposta mística de valorização da vida? É dizer que a vida veio de um ser superior que a criou. E esse ser superior que criou a vida, ele quer preservar a vida. Ah, mas existe a morte? Toda religião diz que existe vida depois da morte. As religiões pensam de maneiras diferentes a respeito disso, mas todas elas projetam vida para além da morte. Então é uma maneira tão mística de valorizar a vida que até diz que a morte, eu acredito nisso também, mas é só para destacar a importância que as religiões dão à vida. Então, isso deve se manifestar em aspectos o quê? Práticos. Práticos. Aí eu coloquei ali, olha, a valorização da vida no contexto da educação, no contexto da escola, uma proposta de pluralidade. Às vezes o preconceito, a discriminação, a violência, às vezes a violência vem com indiferença contra o outro. Vamos acabar com isso, vamos parar de ter pequenos grupos, né, na escola de pessoas que não se dão, que não se conversam entre si porque são de outro bairro. Isso está errado. A gente deve aceitar a todos por igual. Deve haver uma proposta de pluralidade no contexto escolar, porque pluralidade é valorização da vida. Uma proposta de humanização na escola, humanização na educação. A humanização não é só para o aluno, para o estudante, no contexto da educação, fora também do contexto da escola. A gente, onde houver um problema, um exemplo de desumanização, a gente deve contestar isso, não é? Proposta de educação para a cidadania. Há princípios que a gente deve preservar para o comportamento na sociedade, dentro do coletivo, o nosso comportamento dentro do ônibus, o nosso comportamento na ida para casa, a preservação do bem público. A gente não vai rabiscar o muro, a gente não vai jogar pedra no poste para quebrar a lâmpada. Essas coisas todas a gente deve ter em mente e a gente deve fazer uso delas para que a gente possa ter uma valorização do meio em que a gente vive, porque isso também é valorização da vida. No contexto da educação, proposta de pluralidade na escola, humanização da educação e educação para a cidadania, e no contexto geral, vamos levar a pluralidade para fora da escola. O que é o comportamento plural? É a aceitação de todas as pessoas conforme elas são. Evidentemente, não é a aceitação do comportamento errado das pessoas, não é? A gente deve primeiro pensar no nosso comportamento certo, correto, para que a gente seja um modelo de comportamento para o outro. E se houver modelo de comportamento errado na outra pessoa, pluralidade não significa aceitar o que é errado no outro, não. É uma existência que implica eu entender que eu não sou o único, que eu não sou exclusivista, que há algo múltiplo, faltou até o termo, né? Multiplicidade, há uma diversidade. Então isso deve ser uma coisa que a gente deve colocar em prática e deve compreender e deve praticar, não só na escola, para fora da escola. Humanização, resgate da ação e do efeito sensível de ser. O ser humano afável, benévolo para o outro. Há situações, às vezes até no tom de voz. A gente, quando vai se relacionar, a gente vai num determinado comércio. No outro dia eu fui num ambiente de contexto de saúde. As pessoas que estavam ali estavam para me atender, para cuidar de mim. Então eu valorizei, eu cheguei e falei, bom dia, por favor, eu precisava disso. Então até na maneira de falar a gente pode demonstrar humanização, não é? E já falamos a cidadania. A gente aprende isso na família, aprende na escola, aprende também no contexto social e deve colocar em prática no contexto social. O que significa cidadania no contexto geral? Condição da pessoa no convívio social, no convívio político, em igualdade e plenitude de direitos e de deveres. A gente vive um tempo político de polarização, vamos procurar então um meio termo, não é? Vamos discutir as coisas de maneira o quê? Serena.
Vamos emitir a nossa opinião, mas sem tentar ofender o outro. Isso não é tão fácil, mas é necessário. Então, valorização da vida inclui pluralidade, humanização e cidadania. Valorização da vida, etapas e contextos. A gente agora definiu contextos, não é? No contexto da pluralidade, ela é cultural, ela é religiosa, ela é social, ela é racial, ela é política. Vamos começar pela pluralidade política, né? A gente não pode achar que só a nossa ideia em termos políticos é que está certa. E a ideia do outro, ou ele adota a minha ideia em termos políticos, ou ele está fora. Cuidado para você não criminalizar o outro dentro do aspecto político, o aspecto racial. Às vezes a gente pensa que está tudo resolvido. Não, no Brasil não existe racismo. Cuidado. Às vezes um comportamento, um pensamento nosso que a gente não está nem levando em conta, uma manifestação de um modo de ser, ele é um modo de ser racial. Ok? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pluralidade no sentido social. Convívio com pessoas de todo tipo. Cuidado para você, só no olhar, não discriminar a pessoa. Entendeu? Procure ter empatia, pensar, raciocinar com o modo de ser dela, né? Pluralidade religiosa, a gente já aprende no ensino religioso, e cultural, há diversas culturas. Eu posso não aceitar determinado comportamento cultural de uma pessoa, mas eu vou respeitar esse comportamento, vou tentar entender a maneira dele se comportar em termos culturais. E quais são as etapas da humanização? A primeira etapa é a avaliação crítica. Determinado comportamento é humano ou não? É sensível ou não? Eu tenho que avaliar. Para eu ter um comportamento humano, eu tenho que me autoavaliar e avaliar se determinada atitude, no trânsito, por exemplo, né? A gente tem que ser humano no trânsito. Né? Conscientização, eu vou me conscientizar. Eu avaliei se determinada conduta é humana, é de valorização da vida, então agora eu me conscientizei, agora eu vou incorporar valores, agora eu vou praticar. E eu quero ver os resultados. Então, são etapas que eu tenho que seguir. Avaliação crítica, conscientização, incorporar valores, praticar e ver os bons resultados. Né? E no contexto da cidadania, conhecer os meus direitos, mas conhecer os meus deveres. Eu também tenho deveres, não tenho só direitos. O contexto de cidadania começa na família. Na escola é um laboratório ideal para se praticar. E depois eu projeto na sociedade, eu projeto no trabalho. Aliás, eu vou aprender a ser honesto no trabalho, a ser produtivo no trabalho, sendo produtivo na escola, sendo honesto na escola, sendo honesto em casa, tendo tarefas em casa, não é? A criança que tem tarefas em casa, ela sabe ter tarefas na escola e vai saber ter tarefas na vida adulta, na sociedade, né? Agora, princípios, ações de valorização da vida no contexto das religiões. Diálogo interreligioso, a aproximação das religiões, é um princípio de valorização da vida. Ecumenismo, diálogo entre religiões de matriz cristã. Diálogo interreligioso, religiões de todo tipo. Ecumenismo, às vezes até dentro mesmo de religiões cristãs, não existe o diálogo. Valorização da vida implica diálogo entre religiões. Cultura da paz. As religiões devem se unir para promover, ser exemplo de aproximação para a promoção de uma cultura de paz. Isso é valorização da vida no contexto religioso. Tolerância religiosa, cuidado com o preconceito religioso. Procure compreender o outro e por que ele tem uma religião diferente da sua. E até compreender que ele não tem religião nenhuma. E diversidade religiosa. Vamos aprender a conviver, conhecer e respeitar, aprender a conviver com essa diversidade, ok? Isso também é valorização da vida. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima.